A Guerra do Vietnã, ou como muitos vietnamitas a chamam, a Guerra Americana, ou oficialmente a Guerra de Resistência contra a América para salvar a nação, deixou o Vietnã em ruínas. Os Estados Unidos lançaram mais explosivos no Vietnã do que os aliados usaram na Alemanha e Japão combinados durante a Segunda Guerra Mundial. 5 milhões de hectares de floresta foram queimados. O solo estava cheio de projéteis não detonados e minas terrestres, tornando perigoso para os civis. Havia 10 milhões de refugiados, 1 milhão de viúvas de guerra e 3 milhões de desempregados. Houve uma epidemia de opioides, órfãos vagando pelas ruas, e a inflação estava em 900%. O país estava cheio de arroz, mas não havia ninguém para cultivá-lo, então o governo teve que importar arroz. Os Estados Unidos prometeram mais de 3 bilhões de dólares em ajuda durante as negociações de paz em Paris, mas não pagaram nada para ajudar na reconstrução. O governo americano impôs um embargo comercial e ativamente pressionou agências como o FMI, Unesco e o Banco Mundial a negar qualquer forma de ajuda ao Vietnã. Isso estava relacionado a uma disputa contínua sobre o destino de centenas de prisioneiros de guerra americanos desaparecidos. Ao longo dos anos 70, o governo vietnamita, que era e ainda é um estado de partido único, fez o possível para defender seus ideais comunistas e socialistas. Foi um exercício de futilidade. O governo tentou implementar um modelo soviético rígido, obrigando os agricultores a entregar suas colheitas em troca de cartões de racionamento. No entanto, não havia incentivo para o trabalho, e a economia ficou tão ruim quanto estava logo após o fim da guerra. No início dos anos 80, o governo mudou de rumo e começou a permitir que os agricultores vendessem seus excedentes. No final dos anos 80, adotaram uma política oficial de economia de mercado com orientação socialista, chamada Reformas AIMI. O capitalismo começou a se infiltrar no Vietnã, e os Estados Unidos ficaram entusiasmados na época. Algo grande aconteceu, Gorbachev derrubou o Muro de Berlim, a União Soviética ruiu e o mundo inteiro viu como o modelo econômico soviético estava quebrado. Em 1994, os Estados Unidos levantaram o embargo e a ajuda internacional começou a chegar. O Vietnã tornou-se um dos principais exportadores de arroz do mundo, e a pobreza caiu de 70% após a guerra para 32% em 2000. Em nenhum lugar do Vietnã essa transição é mais evidente do que na rua Ng Qui, no centro da cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigon. Lá, você pode comprar camisetas por $5, relógios Versace por $155 e jantar em restaurantes luxuosos onde a refeição pode custar o equivalente a uma semana de salário de um trabalhador vietnamita médio. Mas há um problema: o milagre econômico vietnamita sob seu novo sistema híbrido comunista capitalista beneficiou principalmente aqueles com conexões, enquanto o cidadão comum não viu muitos benefícios. No início do século XXI, os líderes vietnamitas enfrentaram um dilema profundo: abrir a economia e se beneficiar do comércio e investimento crescente sem arriscar a estabilidade social e a perda do monopólio do poder. A solução foi um suborno e corrupção generalizados, tornando o Vietnã um dos países mais corruptos do mundo. Quando o governo começou a vender empresas estatais, pessoas com conexões governamentais começaram a devorá-las, de forma semelhante aos oligarcas russos na União Soviética. A escala da corrupção é impressionante. Estima-se que, para cada $10 gastos em projetos públicos, $7 vão para os bolsos de alguém. Matthew Gardner, da Great School, diz que isso significa que 70% do orçamento estatal do Vietnã está sendo roubado. Um dos casos mais notórios foi o escândalo PMU-18 em 2006, onde o diretor executivo da Unidade de Gerenciamento de Projetos 18 desviou quase $2 milhões para operar um anel de apostas em futebol. Apesar da atenção internacional e doméstica, os funcionários envolvidos receberam apenas punições leves. Isso foi apenas a ponta do iceberg da corrupção no Vietnã. Não se trata apenas de grandes contratos de construção, mas de todas as transações com o governo, incluindo terra, tratamento médico, licenças comerciais e aplicação da lei, todas envolvendo o pagamento de subornos de vários tamanhos. Em 2005, essa corrupção sistêmica continuava a afetar todos os aspectos da vida vietnamita.
O Vietnã estava empatado com países como Eritreia e Palestina no Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional. Uma pesquisa revelou que mais de 40% dos servidores públicos admitiram aceitar subornos, e mais de 60% da população relatou ter que pagar subornos. 90% das pessoas acreditavam que agências de construção e terrenos eram corruptas. Esses números são absurdos, mostrando a situação caótica em que o país se encontrava. Eventualmente, houve uma mudança graças a Nguyen Phu Trng, o secretário-geral do Partido Comunista. Desde 2016, Trng lidera uma campanha chamada Ablas Infurnácia para eliminar a corrupção. Mais de 200 mil membros do partido foram demitidos ou presos, incluindo 2 presidentes e 2 vice-primeiros-ministros. O julgamento de Trn Minh Tan foi um grande espetáculo. Ela e 85 co-conspiradores foram acusados de corrupção ao longo de uma década. A quantidade de evidências contra eles incluía 2.500 arquivos em 104 caixas, pesando um total de 6 toneladas. O Tribunal Popular da cidade de Ho Chi Minh até instalou câmeras de segurança e equipamentos contra incêndio para proteger os documentos. Em 11 de abril, Tan foi condenada à morte. No entanto, alguns insiders veem essa sentença como um blefe para pressioná-la a revelar onde escondeu bens e com quem estava envolvida. Mais tarde, antes de encerrar, é importante falar sobre a China. A China foi aliada do Vietnã do Norte comunista durante a guerra e ajudou na reconstrução nos anos seguintes. Porém, recentemente, os 2 países têm disputado territórios no Mar da China Meridional. A China tem fortalecido suas capacidades de fabricação e se tornando uma alternativa para países como os Estados Unidos, que buscam opções além da China. Trn Minh Tan é sino-vietnamita e seu marido é de Hong Kong. Eles desviaram milhões de dólares de bancos e empresas vietnamitas para a China. Eles foram parceiros de negócios de Li Ka-shing, um bilionário de Hong Kong. Isso pode ter implicações mais profundas que ainda desconhecemos. A China e o Vietnã têm sistemas semelhantes de estados de partido único com economias de mercado, mantendo uma fachada comunista. A principal diferença é que a transformação econômica no Vietnã não foi iniciada de cima para baixo pelo governo em 1986, mas sim impulsionada pelo povo. Agricultores, políticos e trabalhadores começaram a se engajar em atividades de mercado muito antes de 1986, até mesmo nos anos 60 no Vietnã do Norte. A reforma de mercado foi um desenvolvimento de baixo para cima, não uma imposição do Partido Comunista. Um cabo vazado de 2000 confirma isso, afirmando que a ideologia marxista-leninista tem poucos seguidores entre a população vietnamita. Para a pessoa comum nas ruas do Vietnã, tudo isso parece apenas um ruído de fundo irrelevante para sua vida diária. Mas quais são realmente as consequências de toda essa corrupção no país? O Partido Comunista do Vietnã, CVP, está realmente tentando enfrentar e reformar o sistema? Ou isso é apenas o último suspiro de um governo moribundo? O povo vietnamita vê essa corrupção generalizada com ceticismo e revolta. Eles se perguntam como a China reage a essa situação e se Trn Minh Tan realmente será condenada à pena de morte. A resposta a todas essas questões ainda não está clara. Só nos resta esperar para ver como as coisas se desenrolam. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e nos ajudar a continuar explorando tópicos importantes como este. Você provavelmente nunca ouviu falar dessa mulher antes, mas em minha terra ela é considerada a maior ladra da história do mundo, o que não é pouca coisa. Ela ascendeu do nada para se tornar uma das pessoas mais poderosas do Vietnã, controlando um império de propriedades imobiliárias e bancos. Sua história é como um conto de advertência, se ela levou o crime de colarinho branco a novos patamares, e quando digo novos patamares, quero dizer alturas astronômicas. Ela foi condenada por fraude no valor de 12,5 bilhões de dólares, o que representa 3% do PIB total do Vietnã. Agora, essa magnata imobiliária bilionária foi condenada à morte, a maior sentença já aplicada em um caso de fraude financeira no país. Ela foi considerada culpada por seu papel em desviar 12,5 bilhões de dólares do maior banco do Vietnã.
No entanto, a sentença de morte pode ser um blefe do governo, uma estratégia para fazê-la revelar mais informações sobre seus co-conspiradores e sobre o paradeiro do dinheiro desviado. Mas a história vai muito além de uma mulher cometendo uma enorme fraude. Trata-se de uma corrupção generalizada, de ligações com a máfia, de política suja e de uma campanha controversa tentando resolver esses problemas. Ainda mais profundamente, é a história de uma nação que tem lutado com sua identidade desde que foi despedaçada e remontada após uma série de guerras devastadoras. Desde que assumi o poder há 4 meses, nada tomou tanto meu tempo e energia quanto a busca por uma maneira de trazer uma paz duradoura ao Vietnã. Sei que alguns acreditam que eu deveria ter terminado a guerra imediatamente após a inauguração, simplesmente ordenando o retorno de nossas forças do Vietnã. Teria sido uma coisa fácil de fazer. Poderia ter sido uma coisa popular de se fazer, mas eu teria traído minha solene responsabilidade como presidente dos Estados Unidos se tivesse agido dessa forma. Esta é a história de Trang, de minha terra, e a história do Vietnã. É a história de até onde um governo comunista irá em sua busca para se tornar uma potência capitalista. Trang veio de uma origem humilde. Ela cresceu em uma família vietnamita chinesa em Ho Chi Minh City e vendia cosméticos em uma barraca de mercado com sua mãe quando era jovem. Nos anos 90, ela já possuía uma coleção inteira de hotéis e restaurantes. Como ela passou de vendedora de cosméticos a proprietária de múltiplas propriedades? Os detalhes são um pouco obscuros, mas sabemos que, em 1992, ela se casou com Eric Tung Kay, um rico empresário de Hong Kong com muitas conexões no setor imobiliário. Nesse mesmo ano, Lan fundou uma empresa chamada Grupo VNFAT, uma holding imobiliária que possuía imóveis em alguns dos locais mais desejados de Ho Chi Minh City. Entre suas propriedades estão hotéis de luxo como o Windsor Plaza Hotel e o Sherwood Residence, restaurantes como o Dak Bay Oni, além de arranha-céus residenciais. Lan basicamente se tornou a chefe do setor imobiliário no Vietnã. No Vietnã, toda a terra é oficialmente de propriedade estatal, o que significa que é necessário ter conexões governamentais para acessá-la e desenvolver projetos. Lan e seu marido certamente tinham essas conexões. O grupo VNFAT cresceu e se tornou uma empresa multibilionária, com mais de 1000 empresas sob seu guarda-chuva e uma rede de empresas fantasmas com conexões internacionais. Em 2011, usando suas conexões governamentais, Lan fundiu 3 bancos em dificuldades em um megabanco, o Banco Comercial de Saigon. É aqui que o verdadeiro desfalque começa. A lei vietnamita declara oficialmente que uma pessoa não pode possuir mais de 5% das ações de um único banco. Até 2023, Trang Lan possuía 90% das ações do Banco Comercial de Saigon. Entre 2012 e 2022, Lan desviou mais de 27 bilhões de dólares, canalizando-os através de empresas de fachada ligadas ao grupo VNFAT. Em um ponto, entre 2019 e 2022, as operações fraudulentas atingiram seu auge. Essa história não é apenas sobre uma mulher cometendo enormes fraudes, mas sobre a corrupção generalizada, as ligações com a máfia, a política suja e uma campanha controversa para tentar corrigir isso. E ainda mais profundamente, é sobre uma nação que tem lutado com sua identidade desde que foi despedaçada e remontada após uma série de guerras devastadoras. Seu motorista de táxi pessoal simplesmente dirigia até a filial do Saigon Commercial Bank e sacava o dinheiro, um total de 4 bilhões de dólares, armazenando-o em caixas no porão dela. Todo aquele dinheiro, mesmo nas maiores denominações do Vietnã, pesaria mais de 2 toneladas. Como ela fez isso? Subornos, é claro, muitos subornos, dezenas, se não centenas de subornos. Ela subornou inspetores do sistema bancário, incluindo o vice-inspetor-geral que supervisionava todo o sistema, pagando a ele 500 mil dólares. Doan, o chefe da equipe de inspeção dos bancos centrais do Vietnã, recebeu 5,2 milhões de dólares em dinheiro. O pagamento foi entregue a ele em 3 caixas de isopor. Caixas de isopor, por que não fazer o suborno ser o mais obscuro possível? Estou surpreso que o dinheiro do suborno não foi entregue com a suborno a escrito a marcador. Durante anos, Lan conseguiu operar este esquema sem ser detectada por causa da proteção fornecida por seu principal patrono,
um membro extremamente poderoso do Politburo do Partido Comunista, que governava Ho Chi Minh City como sua forma pessoal de chefe do partido local. Esse patrono era um dos principais 15 líderes de todo o país, protegendo Lan do escrutínio. Quem era esse cara? Lean Ao. Era um segredo aberto que ele era incrivelmente corrupto, e ele foi forçado a renunciar em 2015, embora tenha sido disfarçado como uma aposentadoria. Enquanto Lean Ao evitou a prisão, parece que agora ele pode estar na mira de seu sucessor, que também não era muito mais limpo. Le Long está cumprindo uma pena de 30 anos de prisão por desviar cerca de 34 milhões de dólares enquanto era presidente do grupo de petróleo e gás do Vietnã. Estamos falando de uma corrupção disseminada nos mais altos níveis do governo. Como chegamos a este ponto? Para responder a isso, temos que voltar no tempo e entender as profundas raízes de corrupção e a falta de transparência que permitiram que uma mulher desviasse 3% de todo o PIB do Vietnã. Boa noite. Eu pedi um horário na rádio e na televisão para esta noite, com o propósito de anunciar que hoje concluímos um acordo para acabar com a guerra e trazer a paz com honra ao Vietnã e ao Sudeste Asiático. 2 anos depois, o Vietnã do Sul caiu para o Vietnã do Norte e o país foi reunificado sob o regime comunista. Dizer reunificado não é exatamente preciso para descrever o que aconteceu. Primeiro, a narrativa dos Estados Unidos de que entraram na guerra para salvar uma democracia capitalista de uma ameaça comunista não é completamente verdadeira. Nos anos 50, os vietnamitas estavam lutando contra o colonialismo francês. Após a vitória vietnamita contra os franceses, estes e seus aliados mantiveram o poder no sul. Em agosto de 1945, após 80 anos de domínio colonial e 4 anos de ocupação japonesa, uma nova onda de independência varreu a Indochina francesa. Quando as tropas francesas retornaram a Hanoi e Saigon, cidadãos europeus do Império Oriental deram as boas-vindas. A Convenção de Genebra em 1954 terminou dividindo o país em dois. O Vietnã teria votado esmagadoramente no Partido Comunista. Liderados por um agente da CIA chamado Edward Lansdale, os Estados Unidos instalaram um grupo pró-americano católico, nomeando Nguyen Anh Dinh como presidente do Sul, colocando-o contra Ho Chi Minh e seu Partido Comunista no Norte. Assim, a tensão Norte-Sul e a subsequente Guerra Civil foram em grande parte fabricadas pelo Ocidente. No entanto, muitos vietnamitas apoiaram o novo governo nacionalista. À frente estava Ho Chi Minh, um herói da resistência em tempo de guerra, que se tornou uma lenda comunista, embora muitos de seus seguidores não fossem totalmente treinados em Moscou, mas educados em Paris e seguissem uma linha nacionalista. Ele disse aos franceses que queriam autogoverno, mas precisavam de seus engenheiros e capital.